vamos começar, é exatamente esse ponto que eu queria provocar para um encerramento da discussão, era como sustentar, porque os elementos estão na mesa e eles são bons. Universidade, iniciativa do setor privado, as políticas do governo, a existência de empreendedores fazendo a diferença, como tornar esse processo mais amplo e perene. E digo mais, como acabar com as lacunas entre academia, governo e indústria. Ela está resumida na questão que já foi dita aqui da tríplice hélice, o hélice tríplice, né? E o secretário acabou de falar isso, né? Romper as barreiras entre a academia e a empresa é um processo que está acontecendo, a cultura está mudando em ambos os lados, mas o governo tem um papel importante de indutor, não só pela capacidade de articulação, né, como também com a capacidade de incentivo financeiro a essa parceria, que é o que nós estamos fazendo aqui em Minas Gerais. Então é praticar um pouco mais isso e tornar isso institucionalizado, essa palavra é importante. Institucionalizar a prática da parceria com a universidade e empresa, que isso é difícil no mundo inteiro, mas usando o papel do Estado, do governo, né, em qualquer nível, como sendo o indutor desse processo, é a palavra que você falou, induzir. Ao ter a responsabilidade de induzir, você tem que trazer as partes, colocar à mesa e falar, vamos conversar e nós estamos aqui para ajudar, inclusive financiando essa iniciativa. Então acho que isso precisa ser feito. Agora, como perenizar isso? Porque nós temos essa preocupação, Arruda. Você, quando fez essa pergunta, eu fiquei logo, falei assim, bateu o sino, isso aí nós não podemos ir embora sem falar isso. Porque a cada 4 anos você tem eleições no governo federal, no governo estadual. Vamos ficar nesses dois, porque aí é o que, vamos dizer assim, do ponto de vista da nossa... O outro está dando muita confusão. Nem isso que eu tinha pensado, não, mas você tem razão. Vamos falar do ponto de ciência e de investimento. Tá bravo. Olha, isso aí tem e não é retórica, tem uma saída muito importante. A sociedade precisa se apropriar disso. Isso não é retórica. O professor Vargas, nosso grande inspirador, ele sempre fala assim, o problema no Brasil é que ciência não é um valor para a sociedade. Certo? A política está nas páginas todas. Hoje está todo mundo querendo ir embora porque daqui a pouco tem Corinthians e Boca Juniors pela final da Libertadores. Futebol é um valor para a sociedade brasileira, mas ciência, educação e ciência não é. Renato, 3 minutos. Como a Universidade pode ser também um agente transformador para que essas exceções, como Santa Rita, Itajubá, vários outros que foram citados, tenham uma regra em Minas Gerais? Eu vou tentar ser mais breve do que 3 minutos. Eu acho que nós estamos avançando muito rapidamente. A minha visão é extremamente otimista. Foi falado aqui de empresas que são vendidas, né? E é muito difícil controlar o mercado global. Nós temos exemplos aí, aqui em Minas Gerais, da Coan, por exemplo, que foi comprado pela Google, mas que estão aqui em Minas Gerais. Por que estão? Porque é bastante atraente ainda para eles, né? Então eu acho que essa é uma visão que nós temos que ter. Tem havido muito avanço. Um exemplo disso é uma empresa recente, Zunit, que recebeu uma transferência de know-how da universidade, cuja remuneração é baseada em usufruto de ações, o que de certa forma já dá um certo retorno para a universidade na eventualidade dessa empresa ser absorvida pelo capital estrangeiro. Então esses são avanços extremamente importantes. E para você ter uma ideia da sensibilidade da universidade a essa questão de interação com a empresa e de inovação, a UFMG criou esse ano a iniciação ao empreendedorismo. Eu não sei se você já sabia disso. Nós temos a iniciação científica, iniciação tecnológica, isso aqui, aquilo outro. Foi criada a iniciação ao empreendedorismo com a parceria com o Sebrae, que é algo que está funcionando muito bem. O que acontece? É um estudante da UFMG que vai para dentro de uma empresa, orientado por um professor, mas viveu um ambiente empreendedor. Quem sabe com a FIENG nós podemos expandir esse processo. Estamos abertos. Então, assim, é uma mensagem muito otimista. Eu acho que, mais uma vez, a universidade está pronta. Só esse é um comentário que você deu no caso da Coan e Google, é interessante, porque ele me fez lembrar algumas coisas que foram faladas aqui, começando com o Guilherme, o secretário, depois o Marco. A Coan tentou não ser vendida para a Google. Ela queria ser uma empresa brasileira diferenciada. E ela procurou as agências brasileiras não para financiamento, mas para capitalização. E a história é real, não é anedótica. Eles foram às agências, BNDES, e vários outros, e eles ficaram estudando. O pessoal da Google, o vice-presidente da Google, chegou lá e falou, eu queria conhecer essa empresa.
Numa semana, 2 semanas depois, ele voltou e falou: eu queria comprar a empresa. E aqui estão as nossas condições. Então, enquanto os agentes de capitalização estavam estudando, a Google comprou. Então, talvez um grande desafio seja acelerar o processo, não só de financiamento, que aí tem uma história de sucesso na FAPEMIG, mas pensar como a FAPEMIG e outros agentes poderiam ser também capitalizadores dessas empresas de sucesso, mudando o patamar da discussão. Guilherme, sua palavra final de como que podemos sustentar esse processo e mais do que isso, ampliar a capacidade de inovação no estado de Minas Gerais e no Brasil de uma maneira geral. Eu acho que perceber que esse assunto, ciência, tecnologia e inovação, faz parte de um todo, e esse todo só funciona se ciência, universidade e empresa interagirem em uma direção comum. Eu acho que a gente debateu bastante isso aqui hoje. Perceber que essa ação é de médio e longo prazo, então não adianta querer fazer... Não tem atalho. Não tem atalho, querer fazer voo de galinha, que isso não vai levar muito longe. E o terceiro ponto que a gente tocou pouco aqui, mas assim, e mais para o setor privado, existe uma base mínima instalada. Deve ser melhorada, pode ser potencializada, fato, e a gente está aqui também para discutir isso, mas existe uma base mínima instalada que tem que ser acessada minimamente para que torne as empresas cada vez mais inovadoras e que capacite elas a interagir com universidades em uma visão de médio e longo prazo, para gerar não só conhecimento, mas também talentos, que é importante, e assim por diante. Então, ter esse processo com médio e longo prazo usando uma base mínima e com a visão, que eu comentei no começo, de cadeia produtiva, então não só a empresa A com a instituição B, mas uma cadeia produtiva olhando os elos a jusante e a montante naquela mesma direção, eu acho que é a forma de sucesso. Mário, eu dei uma diarreia aqui, significa que vai ter uma FAPEMIG par? Nós estamos trabalhando nessa direção. Já entramos no BDMG junto, né? Agora a possibilidade está aberta. O código prevê isso. O código prevê isso e se ele for aprovado, evidentemente, não só a FAPEMIG, mas outras agências poderão pensar nisso também. Então, antes das empresas de Santa Rita virarem todas multinacionais, a FAPEMIG vai comprar. Roberto, você vive numa história de sucesso. Em todo lugar que a gente vai, se fala de Santa Rita, Sapucaí, tudo. Como que isso poderia ser reproduzido em outras regiões do estado, do Brasil, né? Como outras CIAs podem surgir para multiplicar esse esforço? Então, o que é bom que tem em Santa Rita que pode ser implantado em outro lugar? Encontrar o foco daquele local, investir na ciência e tecnologia naquele local, investir no ensino da pessoa e criar uma geração nova. Formar naquele foco. Esse é um. Transformar na prática a hélice CLIPS verdadeiramente e resolver as burocracias. Né? Olá. O que a FING pode fazer para alavancar ainda mais essa capacidade? Olha, eu conversava outro dia com o governador e nós conversávamos sobre a taxa do minério e o royalty, esse movimento que o governador tem feito e que nós apoiamos, porque não é que nós achamos que a Vale pague pouco, ela pode deixar mais, é diferente. Certo? Da mesma maneira, o governador falava, olha, se conseguirmos isso que nós estamos para coisa, nós vamos ter uma arrecadação anual de mais R$1 bilhão. Em compensação, o governo federal tira de Minas 400 milhões por mês a título de dívida pública. Quer dizer, o Estado é sangrado de uma maneira perversa, e eu mostrava para o governador o seguinte: 2 meses e meio de dívida pública corresponde a 1 ano de sacrifício da Vale do Rio Doce ou das empresas de mineração. Quer dizer, então, eu acredito que a solução dos problemas serão feitos por aqui. E não sei, agora já, não sei se o Renato falou, nós temos que ter efetivamente valores a serem perseguidos. Né? Você que falou. Né? Acredito que nós só vamos construir um Estado e um país que presta quando nós tivermos valores a serem respeitados. Então, eu acho que me preocupei muito por ter chegado atrasado, tive muito medo, eu falei, como é que esse papo vai acontecer, né? E eu vejo o seguinte, que se você der mais 1 hora, nós temos mais 1 hora de conversa para falar sobre esse assunto. O Luiz, o Diário do Comércio, vocês estão de parabéns
por atacarem esses temas que são importantes. Eu gostei muito ali da frase, o que os outros abordam, nós aprofundamos, efetivamente vocês estão aprofundando, né? Eu acho que o Diário do Comércio e o que vocês estão fazendo aqui vai ficar os anais aqui, como é que não foi, eu tenho certeza que isso aqui motivará que nós todos nos juntemos e a gente mude o Estado e o país. Eu, desde que o Aécio se elegeu, a grande pregação é transformar Minas no melhor lugar para se viver. E eu sempre faço um complemento. Nós jamais chegaremos a isso sem equacionarmos a necessidade de investimentos em ciência, tecnologia, inovação e meio ambiente, que passou a ser um tema recorrente para todos nós. A Rio+20 mostrou isso, né? A própria falta de pactuação de avanço na Rio+20 mostra o tanto que esse tema precisa ser melhor tratado. Eu diria que se a gente pudesse aplicar uma receita que permitisse isso acontecer, era preciso que o governo fosse desburocratizado, é preciso que o governo aprenda a decidir rápido, coisa que ele não faz, ele é muito lento na decisão, porque para o empresário que investe, não também é resposta, sabe? E é preciso induzir, eu acho que é papel do Estado, e garantir e prover financiamento. Eu acho que esse é o papel do Estado. Para mim, nesse universo, o papel da academia, que vem sendo cumprido, especialmente em Minas Gerais, é sair de dentro da sua própria clausura. A universidade ficou por muito tempo criando muito mais dentro dos campos, né? É preciso avançar para transformar a sociedade, criando o conceito da universidade cidadã, uma universidade que se volte para a construção de cidadania. É preciso que a universidade aceite a lógica de que conhecimento é meio e não fim, né? O que você aprende, você tem a obrigação de ensinar e usar como elemento de transformação. E é preciso transformar experimento em negócio, em produto, em política pública, e aí entra a iniciativa privada, a quem eu acho que cabe aprender a correr riscos, sabe? Cobrar ambiente legislativo e fiscal é papel que a FIENG tem cumprido com absoluta autoridade, e adotar a inovação como uma lei para a sua sobrevivência. Bom, eu também quero agradecer, Luiz Carlos, Eric e toda a equipe pela oportunidade de estar aqui com vocês, eu aprendendo mais que tudo. E digo que eu também, quando o secretário Inácio abriu falando, eu sou otimista, não sou tão otimista, mas eu termino mais otimista, secretário, de ver, né, o exemplo que o Roberto traz de Santa Rita, né, essa capacidade de empreendedora que parte da educação, né, o que é interessante é que ela não parte de uma forma anárquica, ela parte da educação, e da educação parte onde deve, né? Parte onde deve, né? Eu saio otimista também de ver esse processo muito mais complexo, onde você tem a empresa, a agência de financiamento e de capitalização, né? Vamos falando que dá certo, né? O papel fundamental da educação básica, né? O Lavaí, eu acho que tem um papel fundamental do Senai como complementar, porque não dá para fazer ciência, fazer inovação sem uma força de trabalho diferenciada. Eu acho que temos o desafio da infraestrutura regulatória, não é só depende de Minas, é nacional, mas eu fico otimista. Eu acho que dá para reproduzir Santa Rita, assim, secretaria em outros lugares, fazendo isso aqui, né? Essa sinergia, essa complementariedade, um pouco o movimento que o Olavo vem fazendo a partir do Senai e Cetec, que eu acho que pode ser integrador. Eu acho que o papel da mídia está sendo cumprido, né? De não só provocar esse debate, mas disseminar essas análises e essas reflexões. Então, muito obrigado, Eric, muito obrigado, Luiz. Eric, eu sei que você também quer encerrar com algumas reflexões. Sem dúvida nenhuma, conseguimos promover, né, mais um debate muito rico, o segundo dentro da nossa proposta do nosso novo, se o Luiz me permite falar, nosso, né? Nosso produto aí, novo produto, que é o desse análise. Conseguimos promover um discurso muito rico, porque o time foi muito rico, né? E que todos nós possamos, cada um com sua devida função, colocarmos em prática
que foi discutido, né? E para que consigamos alcançar aí tudo que foi debatido também. O nosso grande desafio é esse. Bom desafio, né? Sem dúvida. Por sinal. Bom, encerrando, eu quero agradecer a todos, a cada um, especialmente ao Guilherme e ao Roberto, que vieram de mais longe, os demais amigos e conhecidos. Você, Carlos, um papel fundamental e desde sempre conosco, né? Através da Fundação, ao Érico, colega do nosso DC Análise, e ouvi aqui em vários momentos elogios ao Diário do Comércio. Eu quero dizer que nós estamos exercitando a nossa vocação, exercitando os nossos valores, a crença, sim, de otimismo, de confiança, da nossa capacidade de nos mobilizarmos para construir, para aceitar todos os desafios, especificamente esse formato do DC Análise. É concebido para aprofundar essa discussão fora do limite da agilidade que requer o jornal diário, o jornalismo diário, e um formato que também nos permite, isso nos motiva e nos orgulha, levar o que está acontecendo aqui em Minas, os diferenciais que nós temos, que nós oferecemos, que vimos aqui, que são absolutamente relevantes e gratificantes, para fora de Minas. Essa revista é distribuída muito seletivamente ao topo da pirâmide econômica. Por quê? Buscando atrair interesse concreto de investidores para Minas Gerais e por Minas Gerais, e no plano político, fundamentalmente em Brasília, porque, felizmente, no sistema democrático, as decisões passam pela esfera política e assim deve ser. Então, renovo os nossos agradecimentos e desde já o convite para os próximos que virão, sempre com esse propósito de aprofundar a discussão, como ricamente fizemos aqui essa noite.